Olá, saudações, eu sou Yuri Ladeia, advogado, e hoje nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Se você tem dúvidas e quer aprender sobre o direito, continua nesse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe, pois essas informações podem ser úteis para outras pessoas. A Lei de Proteção de Dados brasileira, LGPD, dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera o Marco Civil da Internet. Essa lei traz alguns princípios que regem a utilização de dados, e são eles: responsabilização e prestação de contas, finalidade legítima, adequação, necessidade, prevenção, não discriminação, livre acesso, transparência e qualidade dos dados e segurança. A lei geral é aplicável à indústria, comércio e serviço e regulamenta o tratamento de dados pessoais de toda a natureza, sendo esses digitais ou não. Segue premissas da Lei de Proteção de Dados Europeia, GDPR, acompanhando as tendências mundiais, a fim de proteger direitos fundamentais, que são aqueles que estão previstos no artigo 5º da Constituição, exigindo processos rigorosos para tratar esses dados. A legislação prega mudanças de gestão, de implementação de processos rigorosos para receber, tratar, conservar e eliminar dados privados, e inovou unificando cerca de 40 normas a respeito desse tema, e entrará em vigor em agosto de 2020, com vacatio legis, que é o tempo de adequação da lei, de 2 anos, devido à complexidade de se adaptar à nova realidade. A responsabilidade por quaisquer ocorrências com os dados captados, segundo a lei, é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, uma vez que considera a atividade que envolve dados de risco. Os dados apresentam influência grande na economia, na relação de consumo, na política, em relação à intimidade das pessoas, causando consequências em diversas áreas, motivos pelos quais a lei buscou regular tais atividades. Para respeitar as premissas estipuladas pela lei, é necessário haver um programa de proteção de dados, o qual deve entregar comprovação periódica de eficácia, segurança e responsabilidade sobre as medidas tomadas para proteger os dados, a fim de evitar sanções administrativas existentes, que são advertência, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais e multa simples e multa diária de até 2% do faturamento da empresa no último exercício, limitada a R$50 milhões por infração. Apesar de todos os pontos de risco apresentados, a LGPD, em seu artigo 7º, aponta permissivos e condições para tratar os dados. Portanto, é possível tratar dados quando houver consentimento do titular dos dados, envolver a obrigação legal, exercício regular de um direito, proteção à saúde e proteção ao crédito. Toda essa inovação traz algumas dúvidas que ainda permanecem devido à situação recente formada, como por exemplo, como proceder em relação aos dados do passado anteriores à vigência da lei e coletados até então. Como excluir de forma correta os dados a pedido do titular e como resguardar a iniciativa de eventuais processos judiciais nesse sentido. Como tratar o direito à portabilidade de dados entre plataformas diferentes sem prejudicar a segurança. Como as responsabilidades serão atribuídas e como a autoridade nacional, que é o órgão responsável pelo tema de dados pessoais, atuará. O que podemos esperar? São todas essas perguntas ainda sem resposta, mas que merecem reflexão e solução breve, considerando a complexidade do tema e a iminência desse. Portanto, caminhando para o fim da nossa conversa, resta claro que, para que haja um programa de proteção de dados efetivo, é necessário identificar os dados recebidos de suas fontes, filtrar o que de fato é necessário, em respeito ao princípio do legítimo interesse, definir como receber, armazenar e eliminar dados, criar métodos de transparência para os titulares, avaliar qual a tecnologia necessária para os procedimentos e garantir segurança nas operações, através de assessoria jurídica especializada no tema, treinamentos aos envolvidos no processo de dados e a existência do Data Protection Officer,
que é o responsável pela gestão dos dados. Diante de todas essas reflexões, o pensamento que fica é de que se uma empresa depende de dados, primar pela proteção destes é conservar a viabilidade de todos os esforços empreendidos, além de possibilitar a expansão dos negócios para outros continentes, por exemplo, tendo em vista que a União Europeia se vale da GDPR e vale para todo o território da União Europeia. E a lei brasileira foi inspirada nesta legislação. Esse é um tema novo, muito interessante e que traz muitos desafios e, consequentemente, oportunidades. Então, se restar alguma dúvida, não deixe de me contatar através dos contatos na descrição desse vídeo, que ficarei feliz em respondê-los em e-mails ou mesmo em outros vídeos. Peço ainda que deixe alguma sugestão, se quiser, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.